bom dia. É um prazer estar com vocês na nossa conferência online de discipulado. Uma alegria para o meu coração. Quem me conhece, conhece a paixão que tenho pelo discipulado. Como eu gosto de gastar minha vida em torno desse assunto. Como eu amo compartilhar a respeito desses valores. Eu fui desafiada a falar hoje, nesta manhã, com vocês a respeito de como guardar o coração em tempo de crises. Em tempo de desafios, como manter o nosso coração protegido. Eu quero convidar você a trazer à sua memória o texto de Mateus, capítulo 8. Eu quero utilizar esse cenário no qual Jesus estava ali interagindo com os seus discípulos, para que nós possamos, numa lente pastoral, fazer uma reflexão de como nós podemos guardar o nosso coração, de como nós podemos manter o nosso coração protegido. Eu quero aplicar alguns valores, apresentar alguns valores nos quais eu julgo pertinente para que eu e você possamos, dentro desses valores, termos o nosso coração protegido e guardado. O primeiro valor que eu quero trazer à sua memória ou compartilhar com você é: aprenda a sonhar os sonhos de Deus. Como manter meu coração guardado, como manter o meu coração protegido em tempo de luta, em tempo de desafio, seja desafio de pandemia, seja desafio de crises emocionais, crises ministeriais. Como que eu guardo o meu coração protegido? Aprendendo a sonhar os sonhos de Deus. Eu não consigo falar de discipulado sem falar de sonhos, porque eu creio que para alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos aprender a sonhar aquilo que o Senhor deseja realizar em nossas vidas. Quando nós olhamos para o cenário que estou querendo compartilhar com vocês, havia uma multidão em torno de Jesus. E o cenário era de diálogo. Jesus conversando com aqueles que estavam à sua volta, com os discípulos, com a multidão, e alguns se dispondo a segui-lo. Só que o que eu quero chamar a sua atenção é para o diálogo de um discípulo com Jesus. Quando o discípulo chega para Jesus e diz: Jesus, eu quero te seguir, eu quero ir com você, só que antes eu preciso sepultar os meus pais. Quando nós olhamos para esse diálogo, nós poderíamos dizer que talvez Jesus tenha sido duro ou, na minha percepção, firme, quando ele responde: deixa os mortos sepultar os mortos. Quando eu olho para essa resposta de Jesus, eu me deparo com uma verdade que os sonhos de Deus traz para mim. Quando eu decido no meu coração viver os sonhos de Deus, quando eu decido no meu coração sonhar os sonhos de Deus, eu vou precisar tomar algumas decisões. E uma delas realmente eu vou precisar ser corajosa o suficiente para passar pelo teste da renúncia. Todas as vezes que eu e você decidirmos vivermos no centro da vontade do Senhor, guardando o nosso coração diante das crises, diante das tensões, diante das pressões que vivemos diariamente, seja na nossa família, seja no nosso ministério, nós vamos precisar renunciar a algumas coisas. E aqui ficou visível. Se você quer ir comigo, se você quer seguir os meus passos, se você quer caminhar comigo, então você vai precisar renunciar a algumas vontades, a alguns desejos. E desse jovem, desse discípulo, era o desejo de permanecer talvez mais tempo com os pais. Aqui o texto não vai dizer claramente se já era um ofício fúnebre, se era só ir ali sepultar.
os pais, ou se era dar o tempo para viver com os pais até os pais não estarem mais presentes na vida daquele jovem. Quando eu olho para a palavra do Senhor, como eu disse no início, numa visão pastoral, viver explicitamente os projetos de Deus dentro de todos os desafios que Ele traz para nós, eu vou precisar trilhar o caminho da renúncia. Se eu não estiver disposta conscientemente, intencionalmente a fazer renúncia, o meu coração não vai estar protegido. O meu coração não vai estar guardado. Porque na hora que os desafios das renúncias chegarem, eu vou sofrer. E às vezes o sofrimento traz paralisia. Às vezes eu fico paralisada diante do sofrimento quando eu tenho que fazer renúncias na minha vida ou nos meus projetos. Se eu preciso sonhar os sonhos de Deus, e dentro do desafio de sonhar os sonhos de Deus, eu preciso estar pronta para fazer renúncias, para que o meu coração esteja protegido e guardado diante das tensões, diante dos desafios, diante das dificuldades. Existe uma outra verdade, que para que o meu coração esteja protegido e guardado, eu vou precisar vivenciar, que é escolher a intimidade. Quando nós vamos para o versículo 23 do texto de Mateus 8, dando sequência a esse cenário da interação de Jesus com os discípulos. Jesus sobe no barco e ele convida ou ordena os discípulos para irem com ele. E quando ele faz isso, nós vamos nos deparar com uma outra verdade. Se esse discípulo que chega até Jesus, pedindo, solicitando Jesus para sepultar os seus pais, Jesus é firme com ele, dizendo, para caminhar comigo e ficar debaixo da proteção, tem que ter consciência das renúncias e tem que estar disposto a fazer renúncia. Existe uma outra verdade que o discipulado exige e que para o meu coração estar protegido e guardado, eu preciso vivenciar empiricamente, que é a obediência. Quando eu olho para esse texto, se você quer viver 100% o seu potencial inserido nos planos do Senhor, você vai precisar a não desgrudar do projeto de Deus e a não se distanciar da presença do Senhor. E para você não distanciar da presença do Senhor, você precisa também ter clareza que você vai precisar caminhar, trilhar dentro da obediência. A obediência é um dos princípios para que o nosso coração esteja protegido e guardado em tempo de crise e em tempo de desafio. Mas se você continuar olhando para esse texto, versículo 24 e versículo 26 vai trazer um outro princípio e uma outra verdade para nós. Nós vamos precisar aprender, em meio aos desafios, a avançar diante das tempestades e das dificuldades. Quando as tempestades chegarem, quando as dificuldades chegarem, nós vamos precisar aprender a continuar avançando, a continuar caminhando. Versículo 24, versículo 26 vai nos dizer que os discípulos seguindo com Jesus, de repente surge uma grande tempestade. E quando essa tempestade chega, os discípulos ficam apavorados porque tem uma tempestade trazendo medo e a palavra vai nos dizer que Jesus está calmamente dormindo no barco. Quando isso acontece, eu e você somos desafiados dentro de uma proposta de um discipulado real, não somente a experimentar e sermos conscientes diante das renúncias que temos que fazer, não somente termos a clareza que a obediência precisa fazer parte da nossa história, mas nós vamos precisar vencer o medo. Em tempo de desafios, em
tempo de adversidades, nós vamos precisar a entender que tempestades fazem parte da nossa história. E quando isso acontecer, nós vamos precisar aprender a superar o medo, a superar a insegurança. E superar o medo traz para nós uma verdade que eu e você vamos precisar aprender. Coragem versus controle. Quando eu falo de coragem versus controle, eu quero aplicar no seu coração uma verdade que, na minha experiência pastoral, faz toda a diferença. Deus não nos fez para termos controle. Deus nos fez para sermos corajosos. Uma tempestade não vai durar para sempre. Uma luta não vai durar para sempre. Então, dentro da minha experiência pastoral, eu quero dizer a você que quando eu olho em torno de todas as experiências que inspiram meu coração, que me desafiam a continuar pastoreando, a continuar sonhando, a continuar dentro da obediência, mesmo quando a minha razão diz assim: Rosângela, nesse momento melhor seria você ser desobediente. Quando eu penso assim, eu retorno para o centro da vontade de Deus e entendo que os maiores milagres, as intervenções extraordinárias de Deus que marcou a história, aconteceram em meio aos maiores desafios, às maiores tempestades, às maiores dores do planeta. Então, quando eu encontro isso, queridos e queridas, eu sou encorajada a continuar superando, valorizando esses princípios e permitindo o Espírito Santo agir na minha vida. Mas se essas verdades que compartilhamos até aqui, elas são importantes, elas são preciosas para as nossas vidas, eu quero compartilhar mais uma verdade que eu julgo pertinente para guardar o nosso coração em tempo de crises. Quando eu estou dentro de uma crise familiar, quando eu estou dentro de uma crise financeira, emocional, espiritual, de saúde como nós estamos vivendo, ou social, ou política, eu preciso aprender a ver com os olhos de Deus. E quando eu aprendo a ver com os olhos de Deus, eu preciso ir lá para o versículo 26, parte B, que vai me instruir a uma verdade. Queridos, queridas, eu penso o seguinte: ter sido discipulado por Jesus não foi algo fácil para os discípulos. Jesus era exigente. Jesus era firme, se necessário, duro. Jesus reprovava os discípulos e provocava os discípulos ao crescimento. E aqui nós vemos os discípulos sendo profundamente provocados na sua fé, repreendidos na sua ausência de fé. Jesus olha para eles: por que vocês têm tão pouca fé? Usando a minha linguagem. Nesse texto, os discípulos, eles são provocados a crescer em fé, a romper, a se alargar em sua experiência de fé. E aí, amados, quando eu olho para essa palavra, quando eu e você estamos enfrentando tempestades, quando eu e você estivermos obedecendo a voz do Senhor, a orientação do Senhor, superando as tempestades, outras verdades vão serem colocadas diante de nós. Quando eu olho para esse texto me inspira porque, além de milagres que iriam se manifestar logo após aquela experiência, uma grande libertação estava sendo proclamada. Uma grande libertação que iria impactar aquela região, que não iria apenas impactar a vida dos discípulos,
mas iria impactar a vida de pessoas em torno de 10 cidades logo após aquela experiência. O que eu aprendo com isso? E o que eu desafio o seu coração? Aprenda a ver com os olhos da fé. Logo depois de uma dor, logo depois de uma tempestade, logo depois de um desafio, logo depois de uma grande luta, algo extraordinário vai nascer na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. A tempestade não é o fim. Ela faz parte do processo. E eu quero te lembrar que ela não vai durar para sempre. Eu gosto de uma frase do Santo Agostinho que ele diz assim: a fé e a razão caminham juntas, mas a fé vai mais longe. E todas as vezes que eu lembro dessa fala, eu quero dizer para você que, lembrando o texto bíblico, não vivemos por vista, mas caminhamos por fé. E se nós caminhamos por fé, milagres e libertações vão se manifestar depois da crise, depois da tempestade. Então, se eu guardar o meu coração, se eu proteger o meu coração para passar pela crise, para passar pela tempestade, para passar pela luta, com meus olhos fitos em Deus, então provavelmente eu vou contar o novo de Deus na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta. Mas também eu quero desafiar o seu coração, mantendo protegido, mantendo guardado, a perceber o seu destino, a visualizar o seu destino além das dificuldades, além das tempestades. Quando nós olhamos para a palavra, nós precisamos visualizar o que estava além, o que estava depois, o que estava do outro lado da tempestade. Eu tenho usado essa dinâmica na minha vida. Eu tenho superado muitas questões. E eu sempre gosto de dizer para as pessoas que estão à minha volta que o meu ministério nunca foi fácil. Que a minha história é uma história de superação. Mas o que eu percebo que está inserida ou inserido na agenda de Deus logo após as tempestades, as frustrações, as lutas e os desafios que eu experimento? Sempre está inserido na agenda de Deus uma grande transformação em minha vida, ou uma grande transformação na vida daqueles que estão à minha volta, ou no meu próprio ministério. Queridos, nós estamos vivendo um tempo atípico. 2020 fez a sua agenda própria. Quando nós olhamos para esse ano, eu sempre falo que eu iniciei o ano com uma expectativa elevada. Igreja organizada, um plano de ação excelente, liderança motivada, o nosso coração cheio de sonhos. E de repente, o ano provocou uma agenda nova. E quando o ano provoca uma agenda nova, nós, no primeiro momento, ficamos inseguros. Mas eu quero compartilhar algo com vocês. Apesar da agenda nova, que o cenário mundial, nacional, até mesmo local, provocou as mudanças em nossa vida, no nosso estilo de ministério, eu tenho contemplado a fidelidade do Senhor. Então eu quero desafiar o seu coração a entender que se nós podemos desfrutar dessa fidelidade em tempo de pandemia, e eu tenho falado com a minha liderança o seguinte: nós não podemos reclamar, porque a fidelidade do Senhor tem nos envolvido e cada mês é uma grande surpresa. Nós estamos vivendo um mês de cada vez, mas cada mês é uma surpresa, suprimento, honra, graça e fidelidade do Senhor. Então eu quero encorajar você durante esse tempo
de conferência, a olhar à sua volta e verificar a grande agenda de transformação que está proposta para a sua vida e para o seu ministério e para a sua família. Porque eu sempre falo que Deus, quando Ele nos olha de forma integral. Deus não quer trazer impacto apenas no seu ministério. Deus quer trazer impacto no seu ministério, Deus quer trazer impacto na sua vida, Deus quer trazer impacto na sua família. Porque quando Deus te enxerga de forma integral, não em partes. Queridos e queridas, eu quero dizer a vocês, eu nunca tive um ministério fácil. Nunca facilitaram para mim. Mas eu quero dizer para você que mesmo diante de todas as tempestades, resistências, intolerâncias, rejeições, eu tenho vivido, experimentado a bênção do Senhor e eu tenho passado por um rastro de transformação. Eu tenho realmente experimentado as transformações do Senhor na minha vida. Então, aprenda a vencer as tempestades, as dificuldades e levante seus olhos. Abra os olhos para você ver com os olhos do Senhor. E acredita nos projetos de Deus para a sua vida. E acredita nos seus próprios projetos. Deus tem projetos para nós e Ele nos inspira a construir projetos. Então, creia nos projetos que Deus gerou no seu coração. Além das dificuldades, eu quero que você aplique essas verdades no seu coração para que o seu coração se mantenha protegido em meio às lutas. Não desista. Seja forte, corajoso, forte, corajosa. Lembre sempre, Deus está com você. O melhor de tudo é que Deus está conosco. E eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo juntos, eu quero agradecer ao Senhor por essa conferência, eu quero agradecer ao Senhor por esse ambiente onde o discipulado está sendo realmente propagado, há um investimento para que nós possamos passar por essa vivência onde todas as ferramentas que o discipulado nos oferece, nós possamos usar para que o nosso coração esteja protegido, para que o nosso ministério seja frutífero, para que as nossas vidas sejam abençoadas. Que Deus abençoe você poderosamente.